E aqui, ó, aqui vai uma chave para vocês empreendedores e empresários, né? E Sim. Quem tá começando, olha aqui, tudo tem um lado bom e o lado ruim. Perfeito. Como está seus olhos? E na nossa jornada da plenitude, isso daqui é um título que é uma palestra que a gente fala, como está seus olhos? Legal. Você tá enxergando o mundo como? Porque tudo tem uma oportunidade e tudo tem uma maneira de reclamar. Perfeito. Não é tipo assim, que ruim, olha isso aqui. E tem uma maneira de você olhar e falar, cara, aqui tem oportunidade. Perfeito. Então, tudo que a gente vai fazer depende de como está a nossa visão. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, com um cara hoje fenomenal. Vocês vão aprender muito com ele em questão de empreendedorismo, em questão de desafios, em questão de sair do 30 para 5 milhões mês. Marcelo Costa, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado esse desafio, esse convite aqui para bater um papo, mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra, cara. Fala pessoal, tudo bem? Bom, muito obrigado pelo convite, Fábio, muito obrigado por estar aqui, é um privilégio, é uma honra, tá? E que a gente possa contribuir com pessoas que estão numa jornada, né, para um crescimento, para poder desenvolver, dos empresários, você que vai assistir, que possa aprender um pouco com a nossa história, o que nós já fizemos, de onde nós já chegamos, né? Legal. Para contribuir com o crescimento aí. É isso aí, cara. E o mais legal no começo, eu, pedi para você se apresentar, né? Mais justo a pessoa se apresentar, né? Eu falo até que CPF e CNPJs, né? CNPJs, para um cara que tem aí negócios. Então conta um pouquinho quem é o Marcelo e um pouquinho da sua empresa, né? Dos seus negócios. Meu nome é Marcelo Costa, né? Sou filho amado do Senhor, imagem e semelhança do próprio Deus. Sou casado com a Juliana. Um beijo, meu amor. Aí, ó, garante. Que vou passar todos os dias da minha vida com você. É isso aí. Tenho 2 filhos maravilhosos, o Olavo e o Thor, um de 14 e um de 9 anos. Né? Legal, tão grandes já, pô. E profetizo mais 2 meninas. Quero mais 2 meninas. É isso aí. Né? Estamos aguardando o tempo de Deus. Legal, cara. E comecei a empreender tem 17 anos, né? E sempre, desde pequeno, fazia alguma coisa. Vendi gelinho na rua quando tinha uns 8, 10 anos de idade, né? A caixa de isopor que o cordão aqui rachava nas costas. Nossa. Era duro, mas eu queria ter o dinheiro para poder empinar pipa, para poder fazer minhas coisas e aí fazia isso aí, né? Legal. Pedia jornal para vender jornal na feira, puxava o carrinho até na feira para poder vender. E aí quando fui crescendo aí, entrei no Senai, comecei a fazer Senai com 14 anos, aí não parei mais de estudar, né? Legal. Estudava sempre fazendo um curso, outro curso no Senai, mais na área de mecânica aí, né? Sim, sim. Entrei na faculdade no ano de 2000, fiz 8 anos de engenharia mecatrônica. Olha, né? só. E aí, para quem acha que precisa ser muito inteligente, que é o que eu pensava, né? O cara para ser empresário, bem sucedido, ser milionário, o cara inteligência, sabe? Eu sempre achei isso. Achei que tinha que ser muito inteligente. E eu nunca fui o melhor aluno da escola, sempre fui aquele que tirava as notas C e fui tocando. Passava raspando, era isso. Quando tirava um D, eu lutava lá para tirar um B, recuperar, passava raspando. Aí entrei na faculdade e meu negócio não conseguia ficar estudando. Sempre fui muito trabalhador, né? Sim, sim. Mas fiquei 8 anos fazendo engenharia, não terminei, Fábio. Olha só. Então, ou seja, você fez 2 vezes, né, cara? Eu fiz 2 vezes. Eu até falo assim, ó, quem que entende mais de engenharia? Quem fez 5 anos de faculdade ou quem fez 8? Eu fiz 8 anos, né? Isso Teve aí. matéria que fiz 5 vezes e não tão passei. dedicado que você quis repetir. Então, e aí até na faculdade, eu ainda achava, eu era funcionário ainda quando eu estava na faculdade, e às vezes eu me sentia, tipo assim, cara, será que eu sou tão burro assim, sabe? Tipo Olha assim, só. pô, não vai, cara, não consigo. Eu também não conseguia me dedicar, estudar, não era meu negócio ficar ali e ser vendo mais inquieto, né? Tipo assim, cara, deixa eu trabalhar, preciso trabalhar. Mas enfim, foi bom. Na faculdade também conheci minha esposa, era quase vizinha de casa, mas foi no ônibus da faculdade que eu conheci ela. Se tivesse terminado em 5 anos, eu não tinha conhecido. Então, exatamente, você viu? Tá escrito, né? E aqui, ó, aqui vai uma chave para vocês, empreendedores e empresários, né? E quem tá começando, olha aqui, tudo tem um lado bom e o lado ruim. Perfeito. Como está seus olhos?
E na nossa jornada da plenitude, isso daqui é um título que é uma palestra que a gente fala, como está seus olhos? Legal. Você está enxergando o mundo como? Porque tudo tem uma oportunidade e tudo tem uma maneira de reclamar. Perfeito. Não é tipo assim, que ruim, olha isso daqui. E tem uma maneira de você olhar e falar, cara, aqui tem oportunidade. Perfeito. Então, tudo que a gente vai fazer depende de como está a nossa visão. Perfeito. Né? Para enxergar sempre oportunidade. Cara, e é legal assim, desse resuminho, desse pedaço que você contou aí, cara, o empreendedorismo tava na sua veia desde os 8 anos, hein? Que seja um objetivo comprar uma pipa, né? E os desafios vão crescendo, né? O seu negócio principal dessa época até hoje, de negócio, conta pra gente um pouquinho aí. Aí eu trabalhei numa empresa, né? Tava na faculdade, trabalhei numa empresa durante 9 anos. Nossa, chamava bastante. KK, E aí eu comecei lá como auxiliar na ferramentaria, né? Legal. Auxiliar de ferramenteiro. E aí fui crescendo lá, fui aprendendo, uma empresa pequena, chegou a ter 17 colaboradores lá no auge. Sim. E ficava circulando nos 10 funcionários lá, né? Sim. E até que eu virei gerente lá, depois virei sócio de 1%, né? Legal. Que era para poder resolver a papelada, assinar. O dono ficava muito em São Paulo, ele não ia para Piracaia, né? Sim. Era lá a empresa. Sim. E aí eu tomava conta do negócio e via que muita coisa estava, tipo assim, cara, no meu ponto de vista estava errado. Eu acreditava que se fizesse diferente, mas eu não tinha autonomia para isso, ele não compartilhava as decisões. Tipo, ele tomava a decisão e mandava fazer. Sim. Aí depois de 9 anos eu lembro que chegou num ponto, em outubro de 2007, eu falei, a gente precisa conversar ou precisa mudar algumas coisas, ou senão eu tô fora do time, porque não dá mais. Tipo assim, atrasava pagamento, atrasava salário, cara, eu trabalhava muito. Sim. E durante muito tempo eu só trabalhava, eu entregava tudo de mim. Não pagava hora extra, salário atrasado, tudo atrasado, sabe? Sim. E eu plantei isso muito tempo. E demorou muitos anos para eu entender que tudo que a gente planta, a gente colhe. Perfeito. Sabe? Às vezes quem é funcionário, quem é colaborador, acha que eu tô fazendo e não tô sendo reconhecido, meu patrão não tá reconhecendo, meu patrão não tá fazendo. Ei, o que você plantar aqui, você vai colher. Não importa para quem você tá fazendo, sabe? E eu sei que esses 9 anos foi de muito plantio. Eu não recebia tal, e tipo assim, tudo que eu entregava o meu melhor, pronto. Sim. E não era o que eu recebia, que não era reconhecido e que atrasava pagamento, sabe? Eu entendi depois que Deus falou assim, o que você plantou, você vai colher. Não foi na época que eu esperava e que eu queria, mas eu colho fruto disso, eu acredito nisso. Sim. Né? Então assim, aí beleza, aí em dezembro de 2008, nós fomos conversando e tal, e ele falou, você quer comprar a empresa? Era pequena tal, mas tinha dívida trabalhista, tinha dívida fiscal, tinha um monte de problema. Ele falou, você quer comprar? Eu falei, quero, mas não tenho condição, não tenho dinheiro. Na época eu fazia faculdade ainda. Sim. E aí eu falei, mas eu tenho interesse. Aí fomos uns 2 meses, 3 meses, aí negociamos. Começou acho que em novembro, o bate-papo e tal. Sim. Quando foi em janeiro, comprei a empresa. Legal. Faturava 30 mil reais por mês em 2008. Assumi umas dívidas, vendi carro do meu pai, da minha irmã, financiei outro pra ele. Acreditei, sabe? Tipo assim, falei, cara, eu vou pra era cima. hora, Assumi as parcelas, 36 meses pagando lá e tal. Sim. E falei, cara, eu vou pra cima. E aí comprei uma outra parte da empresa, que era a ferramentaria, depois lá pra março, mais ou menos, que ele ia mudar, ia levar, não deu certo. Parcelei aquilo lá, encarei. Aí, primeiro ano, 2008, veio a primeira crise. Teve uma crise lá. Nosso maior cliente entrou em recuperação judicial. Nossa Senhora. E aí, beleza. Aí, devolvi as máquinas à ferramentaria, já tinha feito uns moldes, algumas coisas, né? E aí, falou, a gente tem que seguir. Demitimos algumas pessoas no final de 2008, primeiro desafiozão, né? Sim. Emprestando dinheiro, fazendo, cara, tudo que dava. Perfeito. E aí falamos, nós temos que seguir. Aí tinha eu e tinha um sócio, tem até hoje, que é o Siqueira. Sim. E aí, teve muitos momentos eu falei assim, cara, acho que é melhor eu procurar emprego, buscar alguma coisa fora. E aí ele falava, não, cara, vai dar certo, eu vejo que tá acontecendo isso, não vamos parar não. Quando ele desanimava, ele falava, e aí? Eu falei, cara, não vamos parar, entrou mais um pedido aqui, vamos fazer o que dá e tal. E nessa época aí, nos 3 primeiros anos, foi, cara, muito desafiador, mais muito. E depois, mais uns 5 anos, né, foi ainda... Hoje continua muito desafiador. É até bom essa imagem, né? Você vê que mesmo né, com uma história longa, não para. Mas assim, né, o começo do empresário, né, pode ter história diferente, mas a nossa história foi, tipo assim, cara, 5 anos,
2008 até 2013, cara, é resiliência pura. Tipo assim, não Sim. não para, vai dar certo. Né? Então, assim, para quem tá começando um negócio, para quem tá passando muito aperto, minha dica é, cara, não para. Porque só tem um caminho, dar certo. Sim. Fazer dar certo. Porque se não tá dando certo, ô Fábio, é porque alguma coisa tá fazendo errado. Sim. Porque imagina, a teoria é, todos os negócios prosperam. Tudo que você decidir fazer prospera e vai dar certo. Se não tá dando, porque tem alguma coisa que tá errada. Você tem que aprender. Tem Pronto, que aprender. não tem... E o que você falou, né, Marcelo, assim, você tá falando de engenharia. Vai pensar assim, que você foi esforçado, você fez 8 anos, mas assim, se o cara fizesse 4, 5 anos ali, talvez que seja o padrão hoje das faculdades, ele não aprendeu a empreender. Não aprendeu a aprender. E ele tem que, de alguma forma, buscar esse conhecimento, né? Gestão, liderança, financeiro, pô. O engenheiro ele pode desenvolver habilidades ou competências de matemática. Tá, mas isso não significa gerir um fluxo de caixa. Né? Assim, então você tem que aprender. É muito diferente da faculdade, eu vejo. Tipo assim, a faculdade, se fosse para voltar hoje, eu não faria faculdade. Eu faria um monte de curso, treinamento e aprender diversas áreas, mas hoje eu não voltaria para a faculdade. Né? Que loucura, Fez né? parte da história, Sim. mas o tempo que eu investi na faculdade, se eu tivesse parado lendo livro e participando de curso, treinamento, imersões... Técnicos mesmo, né? Tipo, coisas técnicas que vai usar no dia a dia... Acho que tinha feito muito mais rápido tudo. Mas valeu e foi a história. Fez parte, né? Lógico. Mas eu acho que é uma construção, tá, Marcelo? Isso eu acho que a graduação, ela anda paralelo ali. Ela é um negócio assim, meio que nem o ensino médio. Assim, você tem que passar por aquilo. Tem que passar. Né? Faz parte da Mas história. eu acho que você puder não achar que é aquilo. Não, porque não vai ser aquilo. Né? Você já tem que ir complementando, né, cara? Porque parar de estudar não vai parar de estudar mesmo, né? Não, então, assim, não pode parar. Você quer crescer, não pode parar de aprender. Exatamente. Porque o tempo todo tem que aprender. Perfeito. E aí nós mudamos em 2011, nós mudamos de galpão, né? 2011, tudo. Aí passamos, cara, o tempo todo tem desafio. Nós empreendedores... Já eram 3 anos aí, 4 anos. E tipo assim, cara, já tava muito difícil, mudamos de galpão, um galpão pequenininho, 300 metros quadrados e tinha espaço sobrando. Nosso escritório era numa casa que tinha no canto do galpão. Sim. Era um quarto, sala e cozinha e banheiro. Sim. Aí nosso escritório passou a ser ali, tinha espaço de sobra, né? Sim. E tinha eu no administrativo e mais uma pessoa só. Sim. E aí nós fomos tocando ali. E eu lembro que teve algumas decisões importantes. Eu lembro quando eu precisava contratar 2 gerentes, né? Na minha linguagem era 2 gerentes. Era um gerente comercial e um gerente para a fábrica. Sim. E aí na época os caras iam ganhar tipo R$4.000 por mês e eu não ganhava aquilo como empresário. Sim. E eu passei algumas fases que eu passei foi, eu preciso contratar alguém que vai ganhar mais do que eu ganho. E pra mim tava tudo bem, tipo assim, cara, eu preciso disso. E a dificuldade do pequeno empreendedor é, cara, o cara vem aqui na minha empresa, o cara não quer saber. Sim. O cara olha e fala, cara, não tem... O que o cara vai fazer? Sim. Bom, eu casei em 2008, né? Logo que eu comprei empresa, casei, minha esposa trabalhava numa empresa de química, tal, no controle de qualidade. E aí eu pensava em levar ela para trabalhar junto, mas falei, acho que não é a hora. Quando foi em 2012, eu falei, vamos trabalhar comigo? Legal. Já estava lá 4 anos, já estava apanhando, a empresa precisando, crescendo já um pouco, né? Nós viemos em 2009, nós faturamos mesmo 30 mil por mês lá, porque veio a crise e tal, não crescemos nada. Sim. Aí Eram 4 anos aí. Isso, não, 2 anos, né? 2008, 2009. Aí 2010, durante vários anos, nós crescíamos, eu lembro que deu uma média de 72% ao ano, de um ano para o outro, né? Indo pra cima. Aí não parou. Aí não parou. E aí, em 2013, minha esposa foi trabalhar junto. Legal. Aí um detalhe importante, olha aqui, fica a dica para as mulheres, né? Sim. E para os homens também, olha aqui, é importante ter uma mulher... Casais, né, que empreendem junto. Para os casais que empreendem. Minha esposa trabalhava fora e ela deixava o cartão comigo. Ela falava assim, Marcelo, o que você precisar, tá aqui. O dia que ela recebia, ela falava, o dinheiro tá na conta. Sim. Minha esposa não comprava nada, Fábio, sabe? Tipo assim, ela tinha, eu lembro do guarda-roupa, ela tinha um par de sapatilha, um chinelo e a bota de segurança que ela trabalhava. Sim. Não tinha mais nada. Durante alguns anos aí, foi desse jeito, né? De acho que 2008, 9, 10, 11, 12, 13, durante 5 anos aí, o que ela, assim, ela não comprava roupa, era o mínimo necessário, sabe? Ela não gastava, sempre foi muito parceira, vestiu a camisa junto, né? E até tem um caso interessante que depois de alguns anos,
nós estávamos, já tinha um closet no quarto. Sim, já tinha mudado já. E aí um dia eu parei em frente ao closet e falei assim, eu comecei a contar quantos pares de sapatos, sandália tinha. E com essa visão dos 3 ela pares chegou, lá. E ela chegou e falou assim, ficou brava, falou assim, o que você tá contando meu sapato? Tipo assim, tinha sapato lá que eu nunca tinha nem usado ainda. Sim. Aí eu já tava nos 50. Quando você parou. Quando você levou uma bronca. E ela pegou e ficou brava. Ela falou assim, o que você tá contando meus sapatos? Eu falei, meu amor, não é isso não, calma. Olha aqui, eu tenho orgulho de olhar aqui hoje e ver esse tanto de sapato que você pode escolher. Tô agradecendo, né? Tô agradecendo, eu tô feliz e orgulhoso, porque teve um dia que você tinha um par de sapatilha, um par de chinelo e uma bota para trabalhar de segurança, entendeu? Então, assim, você sempre acreditou, você dava todo o dinheiro para eu poder comprar. Você podia falar, o dinheiro é meu, entendeu? Sim. Então, um dia você plantou tudo isso aqui você colhe hoje, isso aqui é fruto. Né? Então, assim, eu sinto orgulho de falar disso e de saber que eu tive uma parceira que sempre ajudou e teve do lado. Aí é lógico, depois que você pode, aí tem algumas regalias que você fala, cara, deixa ela desfrutar agora. Lógico, ela merece. Lógico. Acho que tem que estar junto, né, Marcelo? Acho que é um tema muito interessante, né? E eu acho que você tem essa experiência, porque já são de 2012 para hoje, já são aí praticamente 13, 14 anos trabalhando juntos, né? Sim. E, cara, não é fácil. Não é fácil. Mas assim, eu acho que é mais fácil estar junto, né, sendo parceiro, do que sozinho. Olha aqui, antes ela vivia um mundo... Porque não vai ser fácil. Não, de qualquer jeito vai ter os desafios. Então, sim. assim, mas antes ela vivia um mundo e eu vivia outro. Ela não entendia por que eu não respondia as mensagens, por que eu não ligava para ela durante o dia. Aí em 2013, beleza, aí ela ficou uns 4 meses para desligar da empresa. Sim. Depois de um tempo ela me falou, Marcelo, sabe o que eu pensava? Pô, eu tô numa empresa estruturada, escritório, administrativo, vou pra empresa lá que não tem nada. Um quartinho lá. Não tem estrutura nenhuma, tipo assim, né? Mas ela resolveu ir, acreditou. E aí ela foi trabalhar, nós fomos trabalhar junto e ela cresceu muito, porque ela, tipo assim, ela chegou achando que alguém ia mandar, alguém ia explicar, contar tudo o que tinha que fazer. Ela saiu de funcionária para virar empresária. Tendo que se virar. E quando ela chegou, Marcelo, eu falei, cara, se vira, eu tenho um monte de coisa para poder fazer, você precisa cuidar. Sim. E ela muitas vezes passou por pânico, de falar assim, cara, o que eu vou fazer? Ah, precisa contratar gente, você contrata. Mas como é que eu vou contratar? É assim, 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 pronto. A gente não tinha conhecimento que tem hoje, fazer processo, procedimento, não sei o quê. A entrevista era numa cozinha, sabe? O pessoal vinha tomar café, depois que começou a crescer um pouquinho mais o escritório, que já estava ocupada a sala, a cozinha era uma cozinha. E também tinha a mesa da Juliana era nessa cozinha, junto com uma compradora, e tinha um mostruário numa parede, e a pessoa vinha para entrevista, participava ali. Exatamente. Era nosso melhor, sabe? Sim. Eu falo assim, ó, faça o melhor com o que você tem e só agradece. Não reclama, não reclama. O que você tem, fala, cara, isso aqui é o melhor que eu tenho hoje. E tá tudo bem. Entendeu? Sim. Eu falo muito de ser grato, mas querer o próximo passo, né, cara? Isso. Querer um desafio. Eu acho muito legal, Marcelo, dessa fase, é muito legal para ver como as coisas são iguais, né, cara? Para todo mundo que cresce, sai do zero e cresce. São fases, né, cara? Você teve uma fase aí de 3, 4 anos, praticamente, que a gente fala que é a fase 1, que é a fase de sobrevivência. Não, acho que uns 5 anos. Uns 5 anos. Pelo menos. Foi uma fase de sobrevivência onde, cara, o que você precisava era que entrasse um pedido. Você não tinha muito o que fazer, né? Olha aqui, nós, durante um tempo, eu e meu sócio, a gente não tinha dinheiro para comprar caixas. Indústria precisava fabricava as peças e tinha que mandar a embalagem. Então, vai comprar caixa acima de tantos quilos, quantidade. Nós não tinha volume, tinha que comprar na revenda. E na revenda era muito caro também. Sim. Então, nós falamos com um gerente do mercado que tinha na cidade, e aí eles jogavam as caixas num terreno vazio. Sim. A gente ia lá naquele monte de caixa e pegava as caixas melhor, soltava a fita dela, uma caixa de sabão, sei lá. virava ela ao contrário do avesso e passava a fita e mandava. Aí uma vez teve um cliente, era uma empresa grande até que comprava da gente, e eles pegaram e chamou a gente para uma reunião. Ele falou, rapaz, precisa padronizar as embalagens, porque vem uma caixa de cada tamanho pra gente armazenar isso daqui. Eu falei, putz, os caras viram, meu, que vem de IP, de homo, descobriram, sabe? Eu falava pro supermercado, separa só as de homo pra mim. Não, fiquei com uma vergonha, sabe? Mas eu falei, cara, é o melhor que a gente tem. E aí nós tivemos que começar a comprar caixa, porque não dava. Nós comprava de saco de matéria-prima, injeção de plástico, injetava as peças, era um saco, 2, 3, trazia no carro 4 sacos. Eu lembro que a fábrica da frente vinha um caminhão entregar só pra eles.
E a minha cabeça era, caraca, vai vir um caminhão de algum lugar só para Só entregar de embalagem. material para eles. Para mim aquilo era impressionante, Sim. sabe? Era impressionante. Sim. E aí hoje chega carreta e mais carreta de material pra gente, que vem do Brasil inteiro. Tipo assim, é muito simples, graças a Deus. Mas um dia eu sonhei, eu falei, cara, um dia eu quero comprar um caminhão de coisas só pra vir entregar aqui na minha Olha, fábrica. como se fosse, eu vou fechar um container. Isso, é isso, sabe? Tipo assim, isso pra mim era algo surreal. Tipo assim, Sim. cara, já pensou? Eu compro 1, 2 sacos, pensou comprar 2, 3, 4 pallets de material, vir um caminhão só pra fazer minha entrega. Que legal. Aí a gente compra aço hoje, chega carreta, né, de chapa, carreta de um monte de coisa. Tipo assim, Que tal. é normal, né? E é legal essas fases, né, Marcelo? Porque assim, aí você tem de repente uma próxima fase também, que aí você vai construir equipe. Então, assim, bom, aí minha esposa entrou, Sim, vamos. aí nós começamos, tal, e ela, né, tem os desafios, a história Sim, dela, tal, né? que é bem legal de tudo que ela passou, mas fato é que ela começou a empreender sem entender, ela teve que buscar, tal, e nós juntos, você também falou, ó, é melhor junto que separado, ela vivia um mundo e eu vivia outro mundo. Sim. Quando ela veio pra dentro, de todo jeito vai ter Sim, problema, né? Desafios. E aí a gente pegou, veio trabalhar junto, ela falou, agora eu entendi por que você não me responde, eu não tem tempo de falar nada. Porque, cara, a vida do empresário aqui, ó, é pauleiro o dia todo, né? Hoje a gente tem um conforto, pode trabalhar menos horário, enfim, formou um time. Mas no começo, cara, você tem que trabalhar muito. Então foi muito bom. Eu indico, tipo assim, cara, como casal, cara, tenha paciência, discernimento, peça sabedoria a Deus para trabalhar junto, é muito melhor. É 2 donos, é 2 pessoas com a mesma visão, você vai embora. Tem que saber, lógico, separar essa vida do casal, um desafio. Tem mais 2 olhos ali, né, Isso, cara? tem mais junto com 2 você. olhos juntos, sabe? Tipo assim, caminhando pro mesmo propósito, cara. Nós vamos fazer dar certo. E não tem outro caminho, é fazer dar certo. Que top, E aí cara. nós alugamos depois um galpão do lado. O nosso era 300 metros, alugamos 490 metros do lado. Dobrou. Quebramos a parede e tal e fomos para esse galpão. Depois alugamos outro do lado. Olha. Mais 390 metros, até que encheu tudo isso daqui. Encheu tudo. Sim. Não tinha mais espaço, tipo, estava lotado. Só que a primeira mudança tinha dado muita dor, sabe? Tipo assim, foi muito problema, Ficou tal. um pouco... Ficou um significado, tipo Sim, assim, nunca mais uma quero mudar. cicatriz ali, né? Nunca mais quero mudar. Olha aqui. Cuidado, você empresário, cuidado em falar, não quero mais mudar, não quero mais crescer. Não fala isso. Não fala isso. Por quê? O empresário precisa mudar a mentalidade o tempo todo. Você quer crescer, quer prosperar, porque todo mundo quer ficar rico. Você quer ficar milionário? Quer ficar bilionário? Quer. Então deixa eu te falar uma coisa, o processo disso daqui é mudar toda hora, mudança. Sim. Você tem que mudar, não tem o que fazer, é mudar a mentalidade. Perfeito. E eu não pensava em mudar não, tal, até um dia que o meu contador falou, ó, quer conhecer empresário aí na cidade e tal, o cara acho que vai fechar a fábrica, foi uma fábrica muito bem sucedida, tudo. Sim. Quero ir. Aí fui lá e tal, olhamos a fábrica e falei, cara, puta, num lugar grande e tal. Eu falei, cara, era aqui. Cara, organizei uma mudança, né? Nessa época nós já tínhamos 1.200 metros, 1.300 metros quadrados mais ou menos. E aí a gente organizou essa mudança, chamei o time e tal. Cara, fiquei bom de mudança. Modéstia à parte, pensa numa mudança extraordinária. Cara, que nós legal. quase não paramos a fábrica. Você chama alguém, uma consultoria para ver, fala, cara, tem que parar a fábrica 15 dias, um mês. Eu falei, tá louco, não tem como parar o faturamento, não tem como parar uma semana, não tem esse luxo. Sim. Nós temos que fazer a mudança, trocar o pneu com o carro andando. Perfeito. É mais ou menos isso. Cara, nós fizemos uma mudança top. Administrativo não parou nada. E O pra setor indústria é um comercial, desafio, né, a mudança, né? nada, muda, tipo, é um desafio. Desafio. Sabe? Mas, cara, foi muito top, sabe? Envolvi todo o time, foi uma mudança maravilhosa. Que Acabou legal, o trauma cara. de mudança. Até um ano atrás nós fizemos uma outra mudança, mas agora em outra escala, outro nível, muito maior, né? Sim. E aí nós mudamos, fomos para um lugar, cara, foi muito bom, continuamos crescendo. Quando foi em 2021, tivemos a oportunidade de comprar uma outra empresa, né? De um outro segmento. Até então, não falei do que comecei. O segmento, né? Segmento, né? Era injeção de plástico, principal atividade, e a gente tinha ferramentaria, desenvolvia molde e fazia injeção de peças para cliente específico. Legal. Continuamos com isso, começamos a desenvolver uma linha de produto próprio de embalagem, depois paramos de fabricar isso e entramos na linha de acessibilidade. Legal. Aí nos tornamos a maior empresa de acessibilidade do Brasil, que E faz seria o quê? maior diversidade de itens, né? A gente faz Isso, fala um pouco o item aí, pessoal. barra de apoio para banheiro, para deficiente, para idoso, sim. o alarme que deve ter nos banheiros PCD e PNE, alarme para banheiro, desenvolvemos. Placas em braille para deficiente visual, mapa em braille para os ambientes, cara. E tudo, né? Tudo envolvendo acessibilidade, né? Envolvendo acessibilidade, né? Piso tátil de PVC, de concreto fabricamos também, Legal, de inox, de PVC, toda essa linha
toda essa linha aí a gente fabrica, né? Que é o Planeta Acessível. Planeta Acessível. Isso aí que aí virou um grupo Planeta Acessível, né? Sim. E a gente tinha uma outra linha de produtos também que era a Planikit, né? Acessórios para envidraçamento de sacada. Ah, legal. Aí nós vendemos essa linha, porque significava pouco do faturamento. No final do ano passado nós vendemos. E agora, recente agora, acabamos de fechar, agora eu posso até falar, ontem nós comunicamos a equipe toda. A equipe aí, nós fizemos a venda dessa linha de acessibilidade. De acessibilidade. É isso aí, cara. É um desafio também para compartilhar, né, Marcelo? Muitas vezes o empresário lá mais raiz, né? Somos também empresários raiz, né? Tá lá desde os 8, eu também tô aqui no escritório com 14, 15 anos, já vim no escritório. A gente é meio raiz, é meio tradicional. Mas assim, o desapego em vender um negócio, né? O desapego em vender uma unidade, eu acho que é um assunto que você podia falar um pouquinho aí. Você aceitava na sua cabeça ou você não aceitava? Como que foi para você esse movimento? Cara, você vem... eu entendo assim, né? A gente fala assim, ó, eu vou ter um negócio multimilionário, bilionário. Só que a mudança de mentalidade tem que ser o tempo todo. Sim. E aí minha esposa tem um apego maior, sabe? Tinha. É quase um filho. Assim. Isso, é quase um filho. Como é que nós vamos vender um filho? É quase um filho. Mas a maioria dos empresários ainda pensam assim, né? viu, cara? Mas assim, como é que você deixa um negócio que tá dando lucro, tá te trazendo dinheiro, e você fala assim, eu vou vender isso aqui, mas tá te dando lucro, tá entregando. Só que aquele negócio de que dinheiro chama dinheiro, né? Que você começa a fazer negócio, mais negócios, e aparecem boas oportunidades também. Sim. E você começa a entender que tem coisa que você tem que abrir mão. Sim. Cara, isso é um desafio. Muito. Porque apareceu essa oportunidade, eu falei, cara, isso aqui é uma boa oportunidade, e outra, a gente vai tirar o foco disso aqui, isso não está sendo cuidado como deveria. E outra, tinha como expandir essa linha de produtos, tinha como crescer. Alguém vai fazer melhor, de repente, até, não, né? Vai expandir. Não, vai fazer melhor. Se botar energia, você fala, focar. cara, dá para mais do que dobrar, dá para triplicar esse faturamento. Sim. Se alguém dedicar para isso. Aí quando você vai fazer a conta, porque sempre eu checava separado por linhas, né? Sim. Será que isso aqui tá dando lucro? Tá sendo bom? Eu olhava e falava, cara, tá bom, tá saudável, continua. Sim. Só que teve uma ocasião que nós deixamos de fabricar uma linha de produtos que a gente fazia. Sim. E eu não consegui vender. E o que eu fiz? Só paramos, Sim. Não peguei nada. Sim, tem ferramenta, molde até hoje lá parada. Sim, né? sim. Da linha de produto ortopédico, bengala, muleta, andador e tal. Tem molde até hoje parado. Sim. E aí, beleza. E aí agora apareceu aí essa oportunidade, pensei para quem, como que eu podia vender. E, cara, foi muito bom. Vendemos, legal, pegamos um valor muito bom para nós, para receber aí para frente, mas também pro cara agregou no negócio dele e de todo mundo. Só que assim, ó, empresários que começam, né, e toca até um ponto, tem hora que você tem que desapegar para você ir para o próximo nível. Porque eu percebo que se você ficar pegado, você não vai ficar bilionário nunca. Nunca, você não pode se apegar. Sim. E aí desfizemos disso. Aí essa segunda agora, essa operação de venda aí, né, da Planeta, a princípio minha esposa falou, Marcelo, mas você não consegue tocar, tá? Vamos tocar os dois negócios aqui também dá lucro, é bom. E é mesmo, e é saudável, dá lucro. Mas olha aqui, nós temos um outro negócio, né? De equipamentos tal, que o ticket é maior e a gente vê um crescimento ainda maior, talvez exponencial. Uma escala maior. Uma escala muito maior e muito mais rápida, só que tem que dedicar tempo. Entendeu? Não? E na verdade o que nós temos de escasso como empresário é nosso tempo. Perfeito. Então nós temos que aproveitar da melhor maneira tal. E o que eu entendi? Isso tudo fez parte do processo, mas eu entendi que, olha aqui, se a gente focar aqui, vai dar muito mais gás e energia. A gente aí tem falei, vamos desfazer disso daqui, eu acho que é o melhor momento. E sabe o que eu vejo também, cara? Principalmente quando o cara começa a dar certo, começa a prosperar, eu acho que ele tem uma sensação de aproveitar tudo, né? E querer tudo. Só que é o que você falou. Você fala, pô, legal, é lindo esse projeto aqui, é lindo todos os setores que eu estou atendendo. Mas olhando por margem, olhando números mesmo, né? Olhando lucratividade, tempo também que você se dedica ali, ou que você deveria estar fazendo e não está fazendo. E você percebe, cara, que o mais escasso realmente é o tempo. Então não adianta você querer, né, abraçar tudo e deixar coisas mais ou menos, né? Então assim, eu acho que é muito, as empresas hoje, depois de um patamar, elas crescem também. Hoje, cara, é falado, a gente foi em várias palestras juntos lá, que a gente está no Mastermind da Next Life juntos ali, e cara, histórias lindas como esses caras que sempre escalaram, como o Thiago Nigro, cara, a necessidade de ter sócios ou vender negócios, ou, né? Cara, é assim que se cresce ao nível que esses caras crescem. Então não adianta ter receio
disso. Não pode porque de fato é uma cópia de quem deu certo, né? Assim, então, e aí vem muito o desapego da mentalidade. E ter esses números na mão e escolher, né? Falar assim, tá, eu não tenho tempo para os dois. Talvez é aquele negócio que você falou, mas qual que dá maior margem? Qual que tem uma escalabilidade? Que é algo que eles colocam na ponta do lado e falam assim, cara, eu acho que eu não vou me dedicar mais a isso. Vou me dedicar a isso. Talvez eu continue parceiro desse cara aqui, que ele me traz resultados de parceria comercial, mas eu preciso passar para frente. Eu preciso focar aqui, na onde a margem é maior, a escalabilidade é maior. Eles escolhem por isso, né, Marcelo? A gente vê histórias ali, né, conversando com empresários também de alto nível, que basicamente é igual o raciocínio. E assim, eu entendi isso, né? Até no último treinamento aí que falou muito disso, da venda do negócio. Tal. Isso também virou uma chave, só que assim, né? E pra gente desapegar é quase dar um filho. Falou, não, eu vou vender um filho. Como é que eu vou vender um filho? Mas um filho é um filho, um negócio é um negócio, é outra coisa diferente. E a gente não pode ter apego, porque essa linha também, o que eu vejo? É uma linha que tem potencial e pode crescer. Só que a gente acaba dedicando mais tempo, onde a gente olha e fala, cara, aqui eu vou crescer mais rápido, eu vou potencializar, mas você fica investindo tempo em algo que não te consome muito tempo. O que é raro, né? O que é raro, te consome muito tempo em algo que você fala, poxa, se eu só mudar esse tempo daqui para cá, eu vou crescer muito mais, vou ter mais lucro, vou ter maior resultado. Eu tenho certeza que você conversa com bastante gente que assim, não teve essa decisão, não teve essa clareza e tá sofrendo. Assim, vai deixar ele crescer. Eu acredito nisso, tipo assim, poxa, aí eu até dei oportunidade para um braço direito nosso, tipo assim, legal. Honrar a vida dele, o Júlio, né? Trabalhou pra gente acho que 12, 13 anos. Legal. E ele merecia, precisava ter um negócio dele. Falei, cara, vou vender, ele vai pagar com o próprio negócio. Mas eu confio, é uma pessoa de valor, uma pessoa que merece. Sabe? Legal. Então, assim, acredito no potencial dele, acredito a pessoa do coração puro, verdadeiro, sabe? Legal. Então, assim, eu sei que ele vai crescer com isso daí e pra gente encerrou um ciclo e de que ele vai fazer esse negócio crescer, ele vai fazer prosperar, porque tem potencial, sabe? Eu vejo que tem potencial. Mas a gente tem um outro negócio também que a gente toca e hoje a gente não tá dando a atenção que merece. Eu acredito que nós vamos focar e crescer muito mais com esse desapego aí, né? Bom, aí eu não contei, aí em 2021, nós tínhamos um cliente, né, que era a Máquinas Ribeiro, que a gente faz equipamentos para manutenção automotiva. Elevador de carro, rampa de alinhamento, painel de alinhamento, legal. Né? Importação de algumas coisas aí que a gente vende máquinas também para desmontadora de pneus, balanceadora. Legal. E aí tivemos a oportunidade de comprar essa empresa, né? Foi uma bênção também. Sou grato lá pela vida do Anderson, que abençoou a gente também com a compra, né? Legal. Eu vi o agir de Deus nesse negócio. E aí compramos em 2021. E aí, no final do ano passado, do ano retrasado para o ano passado, a gente unificou as empresas, né? Juntamos tudo e deixamos numa única operação. Também foi um desafio, uma baita de uma mudança gigante. Aí falando do físico mesmo, né? Isso, físico, mudamos, juntamos e agora vamos separar de novo. Né? Porque agora estão vendendo essa outra parte da operação para a gente poder focar e botar energia nisso daí. Legal, cara. Legal, você vê quantas coisas em volta e uma coisa é muito clara em tudo que você precisou nesses momentos, né? Desafiadores, é uma tomada de decisão, né, cara? É tomar de decisão. E assim, né, para contextualizar, nós saímos lá de 300 metros quadrados, hoje tem em torno de 7 mil metros quadrados, né? Cara. De área que a gente ocupa, hoje está em torno de 130, 140 colaboradores aí. Né? Então, assim, de um faturamento de 30 mil reais por mês para mais de 5 milhões deu no ano passado por mês. Né? E os desafios continuam. Olha aqui, eu falo assim, ó, tem amigos que empreendem, que tem empresa, um negócio pequeno, tal, fala, cara, gente dá muita dor de cabeça, tal, fala, mas deixa eu te falar, é só gente para poder fazer nosso negócio andar. Tudo é gente, né? Tudo é gente. Seu cliente é gente também? Seu cliente é gente, todo mundo é gente. Olha aqui, o maior desafio são as pessoas, verdade, né? Não é um negócio, são as pessoas, mas então vai estudar para você conhecer como lidar com as pessoas. Liderança tem que estudar. Por quê? Porque para mim, é muito melhor ter um negócio grande hoje do que um negócio pequeno. Hoje dá muito menos trabalho. Hoje eu tenho liberdade. Eu falo isso. A solução é crescer, né, Marcelo? Basicamente é isso, né? Isso. A solução é crescer. Então, assim, uma dica para empreendedores, empresários que está começando, ou está num negócio, ou está estabilizado, não cresceu mais, cresça, vai para cima. Bota sua energia com a visão de crescimento. É o único caminho.
Sabe é uma muito visão... melhor. Hoje eu tenho muito mais liberdade. Sim. Hoje eu posso fazer muito mais coisas. Hoje eu posso entrar mais tarde, eu posso cuidar mais dos meus filhos, da minha família. Eu posso fazer muito mais coisas hoje. Mas é decisão também, né? Porque tem Sim, empresário que cresce e vira. sim. Aí é uma questão outra da escolha. escolha, um outro quesito pra gente poder olhar e falar, ó, mas o cara, eu já vi gente falando, não, cara, quanto mais cresce, mais eu tenho que trabalhar. Não, é sua decisão. Você que vai decidir quanto tempo você trabalha. Sim. Aí é uma outra coisa pra se discutir. E é gestão também, né? E a gestão é processos também. inteligentes, é como que ele está lidando com aquela questão, é como ele sabe delegar. E acompanhar, então assim, é uma inteligência de certa forma, é uma habilidade que ele tem que construir, né? Ô Fábio, aí outra coisa também que eu vejo que bloqueia os empresários, né? E que assim, eu e minha esposa tem um equilíbrio, a gente se completa nisso, Sim. é querer a perfeição. Ei! Melhor feito do que perfeito. Né? Melhor feito que perfeito. Olha aqui, se você espera fazer tudo perfeitinho, não dá. Cara. Meu filho fez um treinamento, né? Sim. E ele fez assim, tem 14 anos, né? Fez um treinamento lá com o Marcos Paulo. Legal. E ele falou assim, papai, se você começou muito bem feito, é porque você começou tarde. Pô, bonita frase. Por quê? Porque não tem nada perfeito. Nasce, né? O meu perfil fala assim, ó, nasce, começa a produzir e depois você conserta, depois você ajeita no caminho e cresce e organiza, né? E cresce e organiza. E outra hora que tem você que andar organizar, junto, né? tem que andar junto. Tem que ser logo você em vai seguida. crescendo e vai organizando. Eu imagino que você deve passar a mesma situação, porque as pessoas vêm de fora, olha uma pessoa dando uma palestra, um treinamento, a visão de quem está de fora vem aqui e fala assim, ó, seu escritório é a coisa mais linda, tá de parabéns, tá ampliando, cara, parabéns, sabe? É bonito de ver todo esse crescimento, esse monte de gente. Mas isso não significa que você não tem desafio no dia a dia, que você não tem coisa que tem que corrigir. Todo dia você tem que corrigir coisas. Muito. E nós também, sabe? Tipo assim, nós crescemos e é tanto. Normal. E é normal. E é normal. Isso que esse cara aceita, cara. É normal. É normal, isso. Pra crescer vai ter desafios, tem coisas que vão sair do trilho, você vai ter que se dedicar, botar no trilho de volta. Isso, e olha aqui, é o empresário, o empreendedor aceitar e falar assim, não vai estar tudo no controle das suas mãos, toda hora você tem o controle de tudo, não vai estar. Só se você ficar limitado em crescer, querer dar um passinho de cada vez. Você vai passar uma vida também. E você não vai... Se você começar do zero, você não vai faturar 5 milhões não nunca. Vai dar tempo. Não vai dar tempo, o tempo não vai dar. Você vai morrer e não vai fazer. Mas você tem que aceitar de que todos os negócios, todos, eu não conversei nunca com ninguém que falou, é perfeito. Mas quando o cara vai apresentar lá, tal, numa palestra, você olha os KPIs, os indicadores, tá tudo aqui, você olha e fala, caraca, esse cara então é tudo perfeito. Não é. Não é. Dentro da operação ele tem um monte de desafio, um monte de coisas para corrigir toda hora e botar no trilho. Ele vai ter um cliente reclamando, ele vai ter um equipamento que saiu com um defeito. Não tem como. É mais ou menos assim, ó, a estrada do sucesso é essa. Né? Mas ela tem 5 pistas e você tem que andar na central. E toda hora o carro vai, ou quando tá no acostamento, você tem que ir lá e consertar para não sair fora, pra grama, né? Não sair fora da pista. Então ele vai até o acostamento, opa, tá errado, às vezes tá andando na contramão, cara, não pode não. Você vai lá, conserta o tempo todo, tem que estar. Sabe o que eu falo sempre, assim, pro pessoal, até que questionam a gente sobre o nosso crescimento, ou a gente tá contando a história, ou conversando com empresários, é assim, cara, existe uma questão pontual que eu vi em vários treinamentos que eu participo e tenho essa oportunidade de conversar com vários mentores, assim, cara, você tem que ser uma média, assim, você vai ter problemas, você vai monitorar esses problemas, você vai consertar esses problemas, atuando no seu processo, gestão de pessoas, treinamento e tal, você vai monitorar, você tem que ser uma média, assim, a média tem que ser alta, né, pô, você mais acerta do que você erra, com certeza. Você tem que se preocupar com isso, se comprometer com isso, mas cara, não tem como você não aceitar. Eu voltei da Disney agora, de um treinamento agora em janeiro. Cara, a Disney está passando por uma recuperação em qualidade de atendimento há 5 anos, né? Porque a pandemia, né, acabou muita gente saindo, e o parque ficou fechado, e questão cultura organizacional também, que vai perdendo um pouco e tal. Então, assim, eles estão em reestruturação. Cara, a Disney, imagina nós. Entendeu? Então quando você vê um negócio desse, você fala, bicho, ó, o empresário aceita que dói menos, cara. Aceita que dói menos e parte pra cima. Qual que é a média? Quais são as ocorrências? Ah, tive 1000 ocorrências, cara, que o mês que vem eu tenha 20% a menos. É isso. Bora. Depois 20% a menos. Ah, vai melhorando. Zerar? Não vai zerar. Mas você tem que ter o controle e a média tem que ser positiva. Claro. Entendeu? E é legal do crescimento que a gente vem falando, né? Eu tenho uma história de um cliente, que é uma clínica da área de saúde, que ele tinha 3 colaboradores. Né?
Aí ele falou, Fábio, como é que você consegue ter 170 colaboradores? Tá louco, cara, não sei o quê. Cara, os 3 essa semana pediram demissão. 2 caras mais operacional e a secretária. Eu falei, cara, na hora eu parei assim, né? Tava tentando dar um conselho para ele. Falei assim, na mesma semana eu tinha perdido 3. Só que o meu número é 170. Nem mexe. Nem mexe, entendeu? Você tem o desafio, é reposição, é recrutamento e seleção, o turnover, você tem que acompanhar porque ele te custa caro. Né? Mas, cara, olha a diferença de um cara num crescimento de equipe, para a pessoa ficar reclamando de gente, né? Mas assim, o que ele fez? Cancelou uma viagem, tem que voltar para a operação, sabe, de final de ano. Então, assim, é isso que eu falo que é a liberdade que a gente tem falando, né, Marcelo? E muitas vezes você vai continuar trabalhando até 10, 12 horas por dia, em alguns dias. Né? Você não vai ter a liberdade imaginária, uma liberdade agradável. Porque, assim, o cara que chegou nesse nível gosta de trabalhar também, né? Então é um prazer também trabalhar. Com né? certeza. Então, assim, não é... Mas você consegue ter a liberdade de escolha, talvez. Mas né? mas eu falo assim, é muito mais simples, porque é o que você falou, Sim. olha aqui, o cara perdeu 3. Aí é estatístico, né? Acabou. Tipo assim, a empresa dele acabou. Ele tem que começar a 100%. É 100% ele. Você com 170, você perde 3 e fala, tá tudo bem. Nós 2, passamos por isso. 2, 3%. Isso, né? Nós passamos isso em diversos períodos, né? Quando tinha 10 pessoas e fala assim, cara, saiu 2, é 20%, ou faltou um cara na produção. Tinha 4 operadores de injetora, faltou um, é 25%. Já teve caso de faltar um restaurante, 2, um cozinheiro, tem 50%. Então, perdeu, faltou por doença. Cara, é muito grave. Acabou. Tipo lá assim, o dono você tem na que cozinha. assumir. É isso. Agora você vai crescendo, cara, falta um no começo, inclusive, um desafio do empreendedor cara, como é que eu dou férias? O empresário pequeno não dá férias. Quando a gente é pequeno, fala, não posso dar férias. Como é que eu encaixo, né? 25%. Tem 4 pessoas, 25% não tá ausente da empresa. Não dá, né? Aí você tem 170, você tem 12 de férias por mês. Por mês, o tempo todo. Você fala, cara, todo mês tenho 12 de férias e tá tudo bem. Isso já entrou num fluxo comum, normal. Há uma dor, né, Marcelo, assim, do meio. Eu falo para os clientes, assim, até aqui no escritório. Eu pergunto, Fábio, qual que é o cliente mais desafiador? É o pequeno, né? Eu falei assim, não, é um médio. Sabe aquele negócio que eu falo assim? Sabe por quê? Porque o pequeno tem informação que a gente... faz na unha. É muito simples. O grande já vai ter automação, já vai ter sistemas RP, já está processos bem estabelecidos. O médio. E qual que é o médio? Qual que é a classe? Ou de faturamento de funcionários? Tem muito volume, talvez assim, acima de 50 funcionários. Até e aí o faturamento aí acima já de 1 milhão por mês, não tem um sistema. Não tem um processo bem estabelecido. Só que ele tem volume. Entendi. Entendeu? Então assim, ele tem volume. Então assim, ele não tem uma organização, só que ele tem volume. Entendi. Então assim, não dá para esperar para fazer. Tô falando assim, lógico que tirando uma foto da contabilidade tributária fiscal. Então assim, você vai fazer um estudo, por exemplo, uma empresa já desce com RP formal, com histórico dos últimos 3 anos, cara, dá 15 minutos. Entendeu? Já tem as planilhas pré-estabelecidas. E faz parte, né, do empreendedorismo. Você tá aqui e fala, cara, olha que até aqui o cara cresce desse jeito. E assim, o que eu vejo, né? A gente precisa buscar conhecimento, porque até um ponto a gente dá conta, a gente toca. Sim, a gente que vem pequeno. Por isso que eu falo, o volume você dá conta, você tá aqui embaixo do braço. Você precisa pedir ajuda, você vai precisar ir buscar fora, consultoria, amigos, pessoas para poder te ajudar. Normalmente a solução não sai de você ou de dentro da empresa. Você não consegue entender tudo. Chega uma hora que você fala, cara, eu preciso de um advogado e eu preciso de um outro advogado para poder checar tudo o escritório lá que eu tenho de advocacia. Posso fazer cheguei nesse ponto. Posso fazer uma outra analogia? Por exemplo, quando você começa a crescer nesse nível que eu falei para você que é o intermediário aí, ele precisa ter um RH, mas ele não tem. Ele, sabe, assim, ele confunde um pouco o RH com o departamento pessoal. Sim. Aí, por exemplo, ele precisa de um fechamento fiscal, mas ele não tem um advogado tributarista, ele não tem um controle interno. Ele não tem alguém do faturamento com um conhecimento um pouco mais avançado, porque os salários também, você acaba pegando só pessoas de operação, que os supervisores internos não têm conhecimento daquele. Então, assim, o que eu falo é, eu vou contratar alguém de marketing, vou gerenciar alguém de marketing, que conhecimento que eu tenho? Eu teria que começar pelo coordenador, concorda? Faz tudo, porque é que nem você coordenar um controller.
de contabilidade. Eu falei assim, Não entendo, não sei. não sei, se me contar qualquer historinha... É verdade. É verdade. Então, assim, é o meio do caminho que é mais doloroso. Porque se você pega uma empresa aí com 5, 10 milhões de faturamento, com 1.000 funcionários, cara, ele vai ter um baita back-office. Ele tem auditoria semestral. Então, assim, que todo mundo te ajudando a apontar algo do tributário, do fiscal, do contábil, da folha de pagamento. Fica muito mais simples. Fica muito mais simples, entendeu? Mas, lógico, é um desafio, mas o primeiro é que você falou de mentalidade de mudança, cara. O crescimento vai te exigir. Um ponto que eu acredito e que vale a pena falar, né? Que o empresário precisa saber é... Bom, o que a gente tem vivido, né? Sim. Olha aqui, que mesa que você está sentando. Porque chegou um ponto numa jornada, tipo assim, o cara era muito menor do que eu sou hoje, muito menor, e a gente já estava muito bem. Já tipo era assim, a maior da cidade, por exemplo. Todos os nossos amigos, nosso ciclo de amizade, Sim. nossa família, nossos familiares, todo mundo que a gente citava, a gente já era mais rico. Sim. Já estava muito bem. Então, tipo assim, a gente tinha vontade de crescer, mas não tinha referência nenhuma, não tinha referência nem de carro, nem de casa, de pessoas, todo lugar. Tudo que a gente ia e frequentava, nós já tava no ápice, tipo assim, nós já tava bem pra caramba. E olha que faz um bocado de tempo, sabe? Sim. E aí depois que nós entramos pro Mastermind, né? Sim. Depois que nós entramos, cara, aí tipo assim, se eu olhei e falei, cara, mas olha aqui, tem empresários com muito mais funcionário, sabe? Olha onde os caras vivem, olha o que vive. O cara tem um avião, tipo assim, pô, por que eu não posso ter avião então? Se alguém tem, se tem um monte de gente que tem avião, é muito comum ter um avião. Né? Somos filhos do mesmo pai, né, Filho do mesmo pai. São o mesmo herdeiro. Exatamente. Como é que eu não tenho acesso a esse negócio aí, né? A viagens pelo mundo, um monte de coisas, tipo assim, carro e que tudo. Desbloqueia, né, cara? Roupa, sapato, relógio, tudo. Tipo assim, cara, por que eu não tenho acesso a isso? Por que eu não quero ter isso? Né? O que me impede de ter isso? Perfeito. Sou um filho do mesmo pai. Exatamente. Não tem por que eu não poder ter. Sabe um exemplo que eu... O que eu tenho que fazer? Um exemplo que um cara me contou numa palestra, foi até uma moça, eu esqueci o nome dela, eu acho que foi até no Piero lá mesmo, que ela contou da referência de um menino que passa fome na África, cara. Ela contou uma referência disso. E até o ponto que ela virou e falou assim, não, vocês brasileiros, vocês não têm... O cara tinha que mexer no lixo para se alimentar. Aí ela estava falando de uma referência de uma criança na África, com 3, 4 anos, passando fome e tal. Que ela remexia num lixo para... Ela falou assim, não, vocês não estão entendendo, vocês não têm referência, porque o lixo no Brasil é rico. Nossa. Entendeu? Você não sabe o que é um lixo na África. Entendeu? Aí você fala, e o que aquela criança queria? Ela não tinha referência. Então imagina que você mexe num lixo que não é o lixo do Brasil. Entendeu? Para ela até comparar a gravidade do negócio. Como é que ele quer estudar se ele nunca viu uma escola? Como é que ele quer calçar um sapato se ele nunca viu um sapato? Exato. Então, assim, é que você fala assim, guardadas as proporções, né? Como é que você vai querer resolver esse problema sem conversar ou estar num ambiente que as pessoas falam disso, ou que as pessoas já passaram por isso, ou que as pessoas fizeram muito mais do que isso? Cara, é uma referência, assim, é uma... que eu falo assim, não é uma inveja, é assim, é uma... Cara... um detalhezinho, né? Eu lembro quando eu fui na casa do Piero pelas primeiras vezes e tal. E, cara, uma baita de uma casa, coisa mais linda. E ele morava sozinho, não era casado ainda. E aí foi uma coisa que virou uma chave também, que eu... Depois, que ajudou eu a morar nessa casa maior grande, que eu te falei, isso. Porque eu falei, cara, se uma pessoa sozinha ele pode morar numa casa dessa, por que eu tô achando que a minha próxima é muita casa, é muito quarto, é muito... Mas por quê? Se eu sou filho do rei, eu não mereço, Sim. Eu não posso ter, eu não posso morar, eu não posso querer algo melhor. Então, assim, ó, eu vejo também que um processo que vocês, empresário, você que não empreende ainda, quer empreender, a gente precisa mudar a nossa mentalidade o tempo todo. É assim, ó, imagina um prédio, né? Eu uso esse exemplo. Imagina um prédio, 30 andares, e que você está no primeiro andar aqui, e você fala, para eu romper para o segundo andar, eu tenho que romper a mentalidade. Tem um processo, tem algumas coisas que, né, que a gente precisa, que você precisa aprender, subir a escada, olhar no andar de cima e falar o que tem aqui. Mais ou menos assim, o que as pessoas usam, o que elas fazem aqui. Aí você volta para o seu de novo, aí você vai crescer até o teto, vai romper, e aí tem um processo de romper cada fase. Sim. E que é dolorido e que muitos não suportam. O cara volta, cresce, cai,
porque ele não consegue desbloquear para o próximo andar. E aí ele já entende como um sinal de não vai, né? Isso, não vai. Ele bate no teto aqui. Vai ser difícil, pô. Vai ser difícil, olha aqui. Vai ser romper mesmo, né? Isso, e todo andar ele precisa bater no teto. Ele bate no teto aqui e fala, puta, tô batendo no teto. Vai acontecer duas coisas. Ou ele vai cair, como acontece com muitos empresários, empreendedores, Sim. e é dolorido, o cara cai, tá, mas ele já sabe chegar ali, ele vai chegar de novo. Perfeito. Se ele não parar, não desistir, ele vai chegar muito mais rápido ali. Só que ele precisa aprender que ele precisa romper esse teto. E quando você rompe, aí você entra num outro nível, outro patamar de ganho, outro patamar financeiro, e que tem que romper um monte de coisas. Tudo. É mentalidade, é casa que você mora, é tudo, moço. É carro que você anda, é um monte de coisas. Você falou do efeito de mudança, né, Marcelo? A gente estava conversando nos bastidores, você está na sexta casa e assim, que todas praticamente, que seja da segunda para a próxima, era uma questão de desafio mesmo, assim, né? Não é a mudança, né? Não é a mudança, é a mudança mais aqui, e né? olha que você tá feliz, você tá feliz onde você tá, gratidão, faz parte do processo de precisa crescimento, ter, né? O tempo todo, não importa onde você tá, seja grato onde você tá. E o que você tem? Ah, mas o que eu não tenho nada, só tenho problema. Agradece. Sim. Agradece pelos problemas que você tem, pelo que você tá passando, o desafio que tá passando, você vai pro próximo nível. Então seja grato. Então assim, ó, nós temos 16 anos de casado, moramos na sexta casa e logo vem esse período já de novo. Você já achou a média, já, né? Falou assim, dois anos e meio, Fábio. 2 anos e meio. A primeira que nós demoramos muito, Sim. Mas assim, você tem que entender que, cara, eu tô grato, eu tô feliz, top. Mas tipo assim, ei, você precisa mudar de novo. E o que eu entendo? Que a mudança de casa não é, cara, vou mudar de casa, dá um trabalho, dá dor de cabeça, estou feliz. Olha aqui, a maioria todas as casas que a gente tava feliz e grato. Sim. Mas, tipo assim, existe algo melhor, sabe? E outra, a mudança, cara, é mudar quando você muda a rotina do dia a dia, onde você vai, onde você frequenta, as pessoas que você fica mais adaptado, né? Adaptável também. Isso, você fica mais adaptável, você precisa mudar. E falei, agora tá mais difícil, o trajeto tá mais... Tem coisa que causa desconforto. Sim. Cara, mas agora tá mais longe, tá ok. Mas é aceitar a mudança. E a mudança de casa faz você mudar a mentalidade. Que você foge e fala, cara, mas agora a escola tá lá, o trabalho tá aqui. Vai rompendo, né? Também. Eu preciso mudar um monte de coisa, a logística. Pois é, eu vou ter que mudar minha rotina do dia a dia. Crescimento é assim mesmo. Você quer crescer e crescer muito, você vai ter que mudar o tempo todo. O tempo todo. Sabe? Não é para poder ficar acomodadinho lá, tô na casa. Ei, você tem 5 anos que tá na mesma casa, irmão. 10 anos na mesma casa. Pelo amor Testa, né? Vai embora, testa mudar, fala, não, mas eu não posso, tal. Cara, muda de casa, nem que for falar, uma casa o mesmo valor, mesmo padrão e tal, eu vou mudar, mas muda, por quê? Porque sua mentalidade, ela precisa destravar, entender que nós nascemos para poder crescer, para poder evoluir, para expandir. Exatamente. Você tem que crescer, entendeu? E o Marcelo, aproveitando aí, para também dar um tempo aqui para você falar, que com certeza, cara, você tem uma entrega, uma vida, né, que... De certa forma, assim, você já assumiu o papel também de missionário, né? Não só você como sua esposa, e vocês têm um projeto lindo, que é a Jornada da Plenitude. Conta um pouquinho, pessoal. Você já tem umas datas já, não sei se já está em uma segunda turma, numa terceira turma, mas me conta um pouquinho o objetivo desse projeto, né? E o que ele vai ser. Esse projeto aí, Deus usou de algumas pessoas para poder falar para a gente, né? De uma missão aí, né? Que a gente tem para casais, né? Legal. E aí a gente, quando recebe alguma coisa assim, fala, mas será, como? O que eu vou fazer, o que não? E nós fomos deixando isso daí um pouco de lado, né? Até que Deus tocou muito forte em algumas situações de falar assim, você tem que fazer, sabe? Um negócio que te incomoda todos os dias, sabe? Você fala, cara, eu tenho que fazer. Agora não é a hora, agora, puxa, mas como que eu vou, como não sei o quê? Falou, não, só começa. Aí usou de um amigo nosso para poder ir lá e marcar uma data e falar, vamos fazer. Perfeito. E pronto, acabou. E aí marcamos uma primeira data e nós não fizemos. Era para ser dia 17, 18, 19 de janeiro. Aí montamos lá, né? Tipo assim, cara, mais 3 dias, vamos fazer de 3 dias, de um dia, tal. Aí nós começamos a detalhar os assuntos, falamos, 3 dias, como é que nós vamos falar tanto? Começamos a colocar lá os pontos que a gente ia falar, falou, cara, aqui dá para fazer 2 imersões. É muito conteúdo, graças a Deus, assim, Deus nos abençoou, né, de participar de muitos locais, curso, treinamento, uma jornada de crescimento, né? De uma vivência aí, e de ter muita coisa para poder falar. E aí fizemos a primeira jornada dia 7, 8 e 9 de fevereiro, se eu não me engano. Legal. Fizemos a segunda agora, nesse final de semana, 14, legal, 15 e 16. Vai ser uma por mês?
A próxima, provavelmente, ontem nós fizemos uma reunião, porque nós vamos fazer, assim, nós fizemos a última... Melhorando, né? Nós fizemos, tipo assim, mas não divulgamos, quase não divulgamos, sim. marketing, não trabalhamos com nada para botar gente e tal. Mas a gente tinha uma coisa no coração, olha aqui, se tivesse um único casal, nós ia entregar de todo o coração. Sim. Sabe? Porque Deus colocou isso e é forte isso pra gente, sabe? Sim. E assim, essa última tivemos vários testemunhos, tipo assim, cara, como foi bom. Um único testemunho teria valido a pena. Que sabe? Legal, cara. O quanto que fez diferença pros casais. casais. Pra casais, pra falar da palavra de pra Deus, casais, não é algo cristão, não é algo pra gente poder tá foco tratando. Só espiritual. Foco espiritual, é o foco não espiritual, né? A gente conta a nossa história, né? Sim. Pra inspirar as pessoas, tipo assim, a história da Juliana, a minha e a nossa junto. Sim, né? legal. Para poder mostrar para as pessoas que, tipo assim, a gente vem de família muito simples, a Juliana de família mais simples ainda. Sim. E para poder chegar onde nós chegamos, né? Então, assim, a gente conta a nossa história e a gente tem alguns temas que a gente trata disso, né? A gente trata de eletrônicos, tem uma palestra que a gente fala do uso da tecnologia no mundo de hoje, quando que está se perdendo as famílias. Quantos casais estão sendo destruídos, né? Sim. Por causa do uso da tecnologia, de eletrônico, quantos filhos estão sendo abandonados dentro de casa pelos pais por causa do uso do celular, rede social o tempo todo. Sim. A gente traz uma conscientização disso daí, né? Sim. Nós falamos também de perfil comportamental, onde os casais identificam, né? Eles identificam... A linguagem ali que falam também, ou até o perfil mesmo. A gente fala, tem uma palestra que a gente fala só do perfil comportamental para as pessoas entenderem por que o outro é diferente. Sim. Tem um que... Eu sou do tipo que resolvo tudo em cima da hora. Não, vamos lá, tal, e já resolve. Minha esposa precisa já de programação, de planejamento. Sim. E tem muito conflito no casal, na família, por causa do perfil. E as pessoas, muitos, não sabem nem o que é perfil. Sim. E tá tudo bem, mas a gente traz numa palestra um conteúdo bem legal para as pessoas entenderem e falar, agora eu tô entendendo por que ele age assim, por que faz assim. Fica mais leve, né, Fica mais leve o relacionamento, sabe? É só essa palestra já transforma os casais. Legal. Aí nós temos uma que fala das 5 linguagens do amor. Legal, que é a Cara, linguagem as 5 linguagens do amor é assim. Que é o livro mesmo, né? Tem um livro super famoso. Tem um livro, tem alguns livros, 5 linguagens do amor para adolescente, para homem, para mulher, para criança, tal. Legal. Então assim, a gente tem um tema que a gente traz isso, traz muita clareza. Por quê? Por que as pessoas não se sentem amadas, né? E uma coisa interessante do relacionamento é assim, eu faço pela minha esposa ou pelo meu esposo, eu faço, cara, ele não reconhece. Sim. Cara, eu me mato de fazer. Pois é, porque você está fazendo, você está entregando a maneira de linguagem do amor errada. Sim. Quando a gente junta a linguagem do amor e perfil comportamental, cara, os casais falam, agora eu tô entendendo, cara, porque eu faço... A tolerância aumenta até, né, cara? Que cara, seja a tolerância aumenta. Cara, é diferente. Você vê as pessoas expressando isso, sabe? Tipo assim, cara, como que isso aqui mudou? Pode ser até uma gozação dali pra frente, né? Mas não precisa ser aquele negócio pesado. Né? Não, mas a pessoa tenta entregar algo que é dela. A linguagem do amor dela é uma, né? Tem 5 linguagens do amor, então a pessoa entrega a dela, mas a do outro é diferente. A gente conta os casos que a gente vem passando em casa também disso, né? E aí a gente fala disso daí, a gente fala de um olhar para o futuro, como estão a lente dos seus olhos, nós comentamos aí no começo, porque como é que você está enxergando as coisas? Você vê tudo como um problema ou como uma oportunidade? Sim. Né? E aí no final a gente fala de espiritualidade, como que Deus transformou, a gente fala de lapidação também, né? De um carvão para um diamante, né? Legal. E a gente fala, e depois a gente fala de espiritualidade, o que a gente vive, como é que a gente vive, como foi nosso processo. Legal. Porque Deus não é falar, a pessoa não tem nada, o lado espiritual dela é 0. Cara, ela não vai atingir um nível de intimidade. É igual a uma amizade com Deus, é isso que eu vejo. Tipo assim, a amizade, cara, eu quero estar muito próximo de Deus. É uma jornada. Né? O nosso jornada tem muito, tipo assim, é uma jornada, queria até falar do Jornada Plenitude, nós colocamos esse nome, nós descobrimos agora, recente, né? Depois que nós fizemos, que Jornada Plenitude tem da Camila Vieira, ela tem um nome. Tá, entendi. Então nós vamos ajustar isso, vai ficar jornada mais alguma coisa familiar tal, nós vamos ajustar essa questão do nome, né? Perfeito. Mas vai mudar isso daí. Legal. E assim... Mas é uma jornada, a vida é uma jornada, o empreendedorismo é uma jornada, o casamento é uma jornada, não tem falar assim, eu vou lá e vou conhecer tudo, não. Mas olha aqui, eu tenho certeza, na nossa imersão, assim, a transformação dos casais, cara, é todos, sabe? E depois tem uma avaliação que eles preenchem. Ontem nós estávamos olhando, todos os casais, todas as palestras são validadas, todos os temas, sabe? Sim, legal. Não tem nenhuma que anota o pessoal, tipo assim, não gostou, que a gente deveria trocar, sabe? Que vocês estão de olho nisso, cara, né? é isso, nós estamos olhando isso ponto a ponto, para falar, teria que trocar algum tema? Não.
todos os temas, a nota que o pessoal dá é muito positivo, sabe? Legal, assim, cara. A nossa missão com isso é transformar os casamentos, transformar a vida em casa. Legal, cara. E a gente fala também dos filhos, né? Criação dos filhos. Tipo, é um desafio, né, cara? É um desafio, para as famílias não se perder, sabe, Fábio? O que eu vejo, assim, a nossa prioridade durante muito tempo, nós priorizamos coisas diferentes, sabe? Sim. A gente ia para um treinamento, participava. O que é mais importante para você? Para nós vinha Deus primeiro. Primeiro Deus. Depois família, depois negócios e tal. Sim. Só que durante muito tempo, sempre nós priorizamos primeiro o trabalho. Depois priorizava Deus, depois priorizava a família. Sim. E não foi nenhum só, um treinamento, 2 treinamentos, 3, até que nós fomos acordando, né? Porque é uma jornada, né? Você não sai para um treinamento, uma palestra, aprende tudo e fala, agora, não, olha aqui. Eu acho que tem muito a ver com hábito também, né? Você tem que romper sua mentalidade, né? Tipo assim, eu já fui criado assim, a gente fala de crenças também. Legal. Fala do poder das palavras, sabe? O quanto que isso fala. Nossa, a gente cara, fala, muito assunto fala rico, de perdão também, sabe? Legal. Tem a parte de perdão, de se perdoar também pelos seus erros, pelas coisas que você fica se culpando, né? Tem o perdão do casal também. Depois eu até vou pedir pro pessoal da produção colocar um telefone de contato, depois a gente pega legal. Na hora assim que tiver. Tá, a gente coloca o telefone de contato para o pessoal poder acessar vocês aí, porque, cara, é muito rico, sabe? É muito rico, assim, para a família. A transformação é muito grande, né? E o que a gente fala? Aí a parte, assim, a gente levava Deus é importante. Mas a gente saía de casa sem ter 5 minutos de qualidade com Deus, peraí. Sim. Sem ter meia hora, hoje é comum pra gente, né? Ter meia hora, 1 hora de momento de oração, sabe? Sim. De intimidade com Deus, né? Em casa. Que legal, então, assim. Cara. E tem casal. Aí tem outro desafio também, né? A gente casal, porque, tipo assim, empreender junto. Desafio, ser casado, tempo de desafio, todos os dois, né? E, assim, conectar isso. E a gente mostra muito nessa nossa imersão que nós somos imperfeitos, nós também temos um monte de desafio, né? Tem muitos lugares que as pessoas vão e sobe no palco e olha e fala, cara, eu acho que esse casamento é perfeito, parece que eles não brigam tal. E não é isso não. A gente mostra que nós somos imperfeitos, nós temos as nossas dificuldades, mas a gente senta e se alinha o tempo todo, a gente se perdoa, sabe? A gente tá junto. A média tem que ser positivo, que nem a gente tá falando. A média é muito positiva, a gente é feliz, sabe? Legal. E assim... E a gente traz isso pro pessoal em vários quesitos. Uma outra coisa que a gente olha também, os pilares da vida, sabe? Tipo assim, o que a gente precisa para ter uma vida em equilíbrio? Então a gente traz essa consciência, faz o exercício em sala, sabe? Tem vários exercícios também para poder entender e falar. Fica mais dinâmico também. Isso, né? Como é que tá a sua vida hoje? Você tem consciência? A maioria não tem consciência de como tá a vida. Ei, como é que tá a sua saúde, sabe? É de parar e olhar e falar assim, ei, olha aqui, se você não tiver saúde, como é que você vai cuidar da sua família? Perfeito. Meus filhos é a coisa mais importante para mim, beleza, mas se você não cuida do seu lado espiritual, se você não cuida da sua saúde, como é que você vai cuidar dos seus filhos verdadeiramente? Como é que você vai cuidar dos seus pais? Ei, se você não honrar, tá na palavra, se você não honrar os seus pais, como é que você quer ter prosperidade? Acho que você tem que cuidar de cada pilar desse. Cada pilar, se você não abençoa a família, se você não ajuda as pessoas, não importa quanto você ganha, você ganha R$1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, mas se você não ajuda outras pessoas, como é que você quer crescer? Exatamente. Se você não investe em conhecimento seu para você poder estar aprendendo coisas novas, que é outro pilar também. Como é que você quer crescer? O problema é financeiro, tá bom, mas você precisa abastecer os alimentando outros. Todos. Entendeu? Se o espiritual estiver muito baixo, você não estiver cuidando dele, você pode ter tudo, você pode ganhar muito dinheiro, como eu já vi. Empresários, multimilionários, ricos, e que tá buscando o quê? Tá buscando ter paz, triste. Olha aqui, tá buscando alguma coisa que falta, um vazio. O que faltou? Deus. E Deus tem começado do comecinho, é de graça. Sim. O acesso tá lá, nós já somos herdeiros. Sim, entendeu? Perfeito. Cara, lindo projeto. Marcelão, obrigado pelo bate-papo. Acho que depois a gente podia voltar até em casal, né, cara? Com certeza. Pra convidar a Ju pra falar só sobre o projeto. Vamos sim. Bora, vê com ela. Tá bom. E aí a gente vê na hora que você fala, Fabio, acho que tá na hora. Tá bom. A gente fala só dele, só desse projeto. Legal. Porque eu acho que ele merece um espaço maior. Tá bom, e agradeço. Com certeza vai ajudar muita empresa. Legal. Parece que né, para casal só, mas, cara, por trás a gente é formado por pessoas, né? É de família e pessoas. Entendeu? O tempo Então, todo. é isso aí. E, cara, pra gente encerrar, a gente sempre deixa a nossa pergunta final aí, com o nome do nosso Pode Contar, né? O que o Marcelo Costa pode contar? Que foi uma mudança de vida, uma virada de chave, um clique aí pra todo mundo. Assim, ó, a gente não tem, não tive falar assim, ó, essa é a grande virada, né? Mas o que eu posso contar, que fala assim, ó, isso daqui vai fazer a diferença na sua vida, na minha faz todos os dias, e em você que está assistindo, eu tenho certeza. Coloca Deus em primeiro lugar,
sabe? E acesse, porque é direito nosso, nós já somos herdeiros de tudo isso daqui. De tudo que Deus já deixou, nós somos herdeiros, nós podemos acessar a prosperidade que a gente quiser. Então acessa a Deus e busca na palavra, sabe? Busca fazer as coisas certas. Porque eu só tenho uma certeza. Posso passar a dificuldade que for, Fábio. Deus está no controle. E Deus não perdeu o controle. E eu tenho certeza que o que eu estou passando é para uma fase ainda melhor. Não tem jeito, olha aqui. Perfeito. Quando você teme a Deus, você segue o que está na palavra, você busca, pede resposta na palavra, pede resposta para Deus. Deus te orienta, fala, ó, segue esse caminho. Pode tudo parecer ruim, pode ter a dificuldade que for, mas eu tenho uma certeza que tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo. É isso aí, segura na mão dele e vai, né? Acabou, segura e vai. Olha aqui, não tem como dar errado, eu tenho certeza absoluta. Se você teme ao Senhor, busca fazer as coisas corretas, pode seguir seu caminho que vai dar certo. Não tem como dar errado. Não existe, eu falo, não tem chance de quebrar, não tem chance de dar errado. Você pode passar por um processo que parece difícil, mas só tá te amadurecendo pro próximo nível. Cara, pode esperar. É isso aí. Isso. Falei para vocês, hein, que ia ser um poço de experiência, sabedoria aqui, cara, e simpatia. Um cara que, pô, tá no meu coração. Marcelo, obrigado. Deus continue abençoando os seus negócios, sua família, sua esposa e todo mundo que tá em volta de você, que eu tenho certeza que você vai abençoar todo mundo com essa luz que você tem, cara. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado, até a próxima. Um abraço. Valeu.